Olá, amigos queridos! Sejam bem-vindos novamente ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. Hoje vamos estudar os capítulos 4 e 5. No capítulo 4, conheceremos qual será o tipo de trabalho a ser realizado pela caravana do plano espiritual aqui na Terra. E no capítulo 5, inicia-se este trabalho na região onde aconteceu o tsunami na Indonésia. Nós já vamos ter a possibilidade de perceber quanto a espiritualidade amiga ampara aqueles que recém-desencarnaram naquela tragédia. Então não perca a oportunidade de aprender e conhecer conosco, através dessa obra maravilhosa, todo o amparo e o auxílio que recebemos cotidianamente da espiritualidade amiga. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje? Dando então continuidade ao nosso estudo da obra Transição Planetária, vamos hoje abordar os capítulos 4 e 5. O capítulo 4 nos fala sobre roteiros terrestres e o capítulo 5 já nos fala sobre as novas experiências. No capítulo 4, nós vamos compreender qual será a atividade e o trabalho realizado por esse grupo de trabalhadores do plano espiritual. Qual vai ser o trabalho que eles vão realizar e que vai ser contado através do livro Transição Planetária. E no capítulo sobre novas experiências, nós já teremos acesso realmente ao início dos trabalhos realizados por essa equipe. Então vamos dar início ao nosso estudo. O que nos fala dentro do capítulo 4 sobre roteiros terrestres? Nos diz o autor que eles reflexionam em torno da mensagem ouvida e se alegra de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Relembra as predições do Evangelho e do Apocalipse. Nesse momento, após a mensagem do Espírito Orion, ele realmente se alegra por estar tendo a oportunidade de trabalhar na construção da nova era, justamente como foi previsto no Evangelho e no Apocalipse, que haveria a renovação, uma mudança planetária, uma mudança das pessoas e dos espíritos que habitavam a Terra. Então ele vem realmente falando da alegria que ele sente em estar tendo a oportunidade de trabalhar nesse momento de transição e de renovação do nosso planeta. Aí ele aborda os sucessivos acontecimentos que estarrecem a sociedade. Os atos hediondos do terrorismo e de atrocidade são sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. Ele nos mostra e nos fala que esses atos são justamente indicativos daquilo que foi previsto no Apocalipse e também nas predições do Evangelho, quando se previu que haveria, de qualquer forma, tristeza, dor, sofrimento. Só que ele vem realmente nos mostrar que isso era necessário para o processo de transformação planetária, mas não haveria destruição do planeta, destruição do mundo, como muitas pessoas chegaram a pensar. Na realidade, essas destruições, esses sofrimentos aconteceriam sim, mas para que houvesse uma transformação moral da sociedade. Ok? Com uma renovação moral e espiritual dos seus habitantes, e não com a destruição física e completa do planeta. Aí ele continua. Lamenta no tocante ao acontecido no Oceano Índico que o pranto das vítimas ainda não secara nos olhos e os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram e as contribuições de solidariedade já eram desviadas para fins ignóbeis, ou seja, o orgulho, o egoísmo, a busca, a ambição, a busca pelo poder de muitos já estavam se sobrepondo àquele horror, à tristeza, à dor de tantas pessoas que desencarnaram, tiveram suas famílias destruídas. Então ele lamenta essa situação. E isso é uma demonstração do quão ainda existem pessoas e espíritos na Terra distanciados do bem, onde mesmo após uma tragédia como essa, já estavam pensando nos seus próprios interesses.
Então ele falava, já havia muitos que, enquanto os sofredores, observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte após a tragédia que sofreram. Então, enquanto uns já preocupados com seus próprios interesses, quantos sofredores observavam a indiferença com que eram tratados por muitos, como ele diz, relegados à própria sorte após a tragédia que sofreram. É pena, realmente é lamentável, perceber a humanidade ainda agindo dessa forma, tão particular, tão egoísta. Aí ele fala, felizmente, mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram-se com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, diminuindo o desespero das vítimas. Então aqui ele ressalva que, felizmente, já há pessoas na Terra voltadas para o bem, que conseguem olhar o próximo, que conseguem se penalizar da dor do próximo e realmente já procuram ajudar, já procuram amenizar esse sofrimento. Como ele diz, diminuindo aí o desespero das vítimas. Então, se por um lado ele observa que aí já há pessoas preocupadas apenas com seus próprios interesses e como sair bem daquela situação, ou digamos de forma financeira, de alguma forma ganhar com a tragédia, já há outros corações realmente piedosos e preocupados com o próximo. Aí, continuando. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas era muito grave. Aqui ele vai nos falar qual é o aspecto espiritual daquela região. Em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros e da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias, e os espíritos abruptamente arrancados do domicílio orgânico vagavam, perdidos e desesperados, pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósitos de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Vejam, aqui é muito importante a gente ressaltar que muitos espíritos que foram arrebatados, que tiveram seu desencarne nesse momento, se viam vagando, perdidos e desesperados naquela área, sem sequer saber o que havia acontecido com eles. E isso é muito comum. Pessoas e espíritos que não têm conhecimento sobre a vida espiritual despertam no plano espiritual, não sabem muitas vezes que estão desencarnados, porque pensam, veem seu corpo, não têm noção do que aconteceu, que eles estão ali naquele momento com o seu corpo espiritual, e eles ficam em completo desespero, perdidos, sem saber exatamente o que aconteceu. E é isso que ele coloca. Então, o espetáculo espiritual apresentava muitos corações nessa condição, de desconhecimento total acerca do seu desencarne. Ok? Aqui a gente mostra algumas figuras que podem dar uma ideia do sofrimento pelo qual passam esses espíritos que são arrebatados da vida orgânica numa condição como essa, de um tsunami, de realmente um fenômeno natural, de uma forma tão abrupta e que, na realidade, quando eles despertam, eles não têm conhecimento da sua situação a nível espiritual. Olha o que ele nos coloca. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. O que é isso? Quando ele fala aqui, imantação com outros desencarnados infelizes. Vejam, na hora do desencarne, quando os espíritos estão naquela condição ainda de sofrimento, de desespero e dor, eles não, sem saber o que tinha acontecido, eles ainda se encontravam, digamos assim, acoplados, presos, imantados a outros desencarnados naquela mesma situação e também aos seus próprios corpos. Então, eles não conseguiam, muitas vezes, por conta desse desespero, dessa condição, e porque foi um desencarne repentino, os laços do corpo espiritual ainda se encontravam muito próximos ao corpo físico. Então, esse desligamento ainda não havia se completado. Por isso que eles se viam presos, imantados, não apenas a outros desencarnados, como também a seus corpos físicos. Ele diz aqui, então eles refletiam
como seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem? Então, antes de eles realmente descerem à região do desastre para que eles pudessem ajudar, estava sendo justamente o quê? Planejado de que forma eles poderiam melhor ajudar, como eles deveriam agir para amenizar o sofrimento desses corações que se encontravam no plano terreno, os desencarnados ainda presos a seus corpos, imantados aos desencarnados e aos corpos. Então, eles estavam reunindo, pensando exatamente como isso se daria. Então, iriam se reunir com os organizadores da jornada, a região conflagrada, para a ciência dos serviços de emergência serem realizados. Então, é o que ele está dizendo aí, iriam justamente se reunir para saber como seriam os serviços de emergência a serem realizados no planeta, ok? Então, isso foi, na realidade, no período noturno. Ele destaca que ao amanhecer, ele observa o céu azul turquesa, nimbado de suave claridade que iluminava a comunidade, que era a comunidade Redenção. Então vejam, ele nos coloca em relação à beleza do sol, à cor da natureza, ele faz justamente o destaque aqui nesse outro ponto. Vamos ler. Embora se encontrem sobre a mesma ação das leis que vigem na manutenção do orbe terrestre, a luz do sol que os alcança, porque não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, tem sempre a mesma temperatura, também resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons que envolvem o seu campo vibratório. O que ele quer dizer com essa observação? Que lá a temperatura ambiente ela é sempre agradável, ela é sempre a mesma, ela é sempre equilibrada. Embora seja o mesmo Sol que aquece a Terra, eles lá, como eles estão, primeiro, num plano diferenciado, e como ele diz, e porque lá não há os mesmos obstáculos materiais que o planeta Terra encontra, a temperatura é uma temperatura sempre o quê? Serena, sempre boa, sempre agradável. Então, isso aqui é interessante, por quê? Porque essas colônias que já estão nessa condição, elas não apresentam as mudanças de temperatura e de clima que nós observamos aqui na Terra. Esses extremos de sol, esses extremos de frio. Lá a temperatura é sempre amena e equilibrada. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes a gente não tem ideia de que lá há esse equilíbrio. Claro que difere das regiões umbralinas, porque as regiões umbralinas, justamente por estarem mais próximas à Terra e elas refletirem a condição ambiental daqueles que lá estão, são ambientes tenebrosos, ambientes escuros, ambientes frios, onde a natureza é seca, sem vida. Por quê? Porque na realidade aquela natureza ela reflete a condição mental dos seus habitantes. Se as pessoas que estão ali são espíritos culposos, sofredores, enfim, que têm inúmeros erros aí na conta do seu processo evolutivo, a atmosfera psíquica e fluídica do ambiente só pode ser também negativa, diferentemente da colônia, onde ela também vai refletir a beleza, a serenidade, o equilíbrio e a psicosfera mental de seus habitantes. Por isso que a colônia também já é uma colônia bonita, bela, porque os espíritos que lá habitam também já se encontram numa condição melhor. E aí ele nos fala que na hora aprazada para a reunião onde eles iriam ter ciência dos acontecimentos, ele segue para o jardim que circunda o templo ecumênico, onde todos os religiosos das mais diferentes convicções podem reunir-se para vivenciar as suas doutrinas. E aqui eu fiz questão de destacar em vermelho, por quê? Porque aqui ele vem nos mostrar que ali várias pessoas de várias religiões se reúnem para vivenciar as suas doutrinas, para socializar, para estarem juntos, não havendo essa diferenciação que há ainda no planeta Terra, onde muitas vezes uma determinada religião não sabe conviver com a outra, mas critica ou apenas identifica como certa a sua. E aqui ele vem nos mostrando que estão todos juntos, todas as religiões se unem em prol de um objetivo maior, que é o amor à humanidade, que é o trabalho de levar à luz o amor, a evolução, o progresso à humanidade.
E aí o autor nos fala que ele conhece o irmão Charles White, de origem inglesa, que exercera a medicina convencional e vivera o maior período da sua existência anterior na região da Polinésia. Então ele vem nos falar, por conta disso, que o trabalho dele, que ele resolveu trabalhar amparando e ajudando, digamos assim, os sofredores dessa região, porque ele, quando vivera na Terra, que ele teve acesso a essa região, ele conta no livro que eles foram para essa região com o intuito, digamos assim, de moralizar, de educar, de levar conhecimento, educação e religiosidade àquele povo da Polinésia, porque ele era de origem inglesa. E quando eles lá chegaram, ele diz quão surpreso ele não ficou. Quando ele percebeu que aquele povo, que aparentemente para eles era um povo indígena, um povo sem conhecimento, sem intelectualidade, sem religiosidade, o quanto aquele povo o ensinou na sua consideração e respeito à natureza, a um Deus maior. E ele aprendeu e começou a respeitar as origens, os princípios e a religião daquele povo que ele encontrou da Polinésia. Então, por conta disso, por conta de todo o aprendizado que ele teve naquela região, agora já desencarnado no plano espiritual e por conta do acontecido na região da Polinésia, ele se colocou à disposição para ajudar aquele povo em nome da gratidão. Então, olha que bonito a postura do irmão Charles, tá? Então ele vem justamente nos contar sobre isso. Aí ele fala, informa que se encontra na colônia realizando um estágio para o qual trouxe diversos amigos que vestiram a indumentária de diferentes nacionalidades a fim de treinarem técnicas de socorro especial com os guias da colônia e poderem aplicá-las na sua área de atendimento. Então vejam aqui que eles estão em estágio e ele trouxe diversos amigos que vestiram indumentária de diferentes nacionalidades, mais uma vez mostrando aí a fraternidade entre os povos. Isso, mais uma vez, nos serve de exemplo, porque é isso que nós devemos procurar aplicar aqui no plano terreno, fraternidade entre os povos, e não aquela competição de um povo achar-se melhor que o outro. Aí ele fala, o autor conhece outros membros da caravana de trabalho. Nós vamos ver quem são as pessoas que vão trabalhar nessa atividade que o livro vai nos contar. Então, o Dr. Charles inicia o esclarecimento sobre o empreendimento a ser desenvolvido. Aqui eu até coloco essa figura que mostra aí várias religiões, pessoas de várias religiões unidas, porque é isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver que os componentes dessa equipe são pessoas que exerciam religiões ou que tinham religiões diversas aqui na Terra, mostrando que eles juntos, estão todos juntos, em nome do amor, trabalhando pelo bem da humanidade. Mais uma vez mostrando que as religiões elas devem estar irmanadas, juntas e não competindo umas com as outras. Quanto à divisão do trabalho, ele vai nos mostrar que ele vai ser dividido em duas fases. A primeira terá lugar na região do tsunami. É lá onde aconteceu realmente a tragédia, que eles vão se deslocar para ajudar aqueles corações que desencarnaram naquela condição, naquela tragédia. E a segunda vai se dar na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais. No início do livro, quando a gente está fazendo a apresentação do livro, a gente fala e a gente demonstra que no livro Transição Planetária, além de abordar o trabalho realizado na região do tsunami, mostra também o trabalho realizado a nível espiritual para o reencarne de espíritos mais evoluídos, que vêm de outra estrela, de outro orbe, para trazendo a sua condição de espíritos mais evoluídos, intelectualmente e moralmente, vão justamente reencarnar no planeta Terra para ajudar a Terra nesse processo de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então é nessa segunda parte do livro que vai se dar justamente esse trabalho, todo esse desenvolvimento que a espiritualidade
a amiga superior faz para auxiliar no processo de reencarne desses corações voluntários, ok? Aí ele fala que a curiosidade era grande, considerando a magnitude do labor desenhado, especialmente em razão da convivência que teriam com espíritos de culturas diferentes e hábitos com os quais não se encontrava familiarizado. Então a curiosidade dele era natural, porque ele devia imaginar como pessoas de várias religiões e de várias culturas vão conseguir juntas trabalhar. Então, realmente, era uma dificuldade que a gente observa aqui na Terra e que ele também, digamos assim, se mostrava curioso para saber como se daria o desenvolvimento do trabalho. Então, os trabalhadores que são apresentados pelo Dr. Charles são um sacerdote católico de nome Marcos, um muçulmano chamado Abdul Severin, um judeu, que era o Oscar, que nós já tivemos oportunidade de conhecer nos capítulos anteriores, um espírita, que é justamente o autor, Manuel Filomeno de Miranda, além do médico Dr. Charles. Então, esses são os trabalhadores que iriam trabalhar, e a gente observa aí que cada um deles de uma cultura e uma religião diferente, todos unidos pelo mesmo sentimento, pelo amor, que é a essência divina. E é isso que deve, é esse sentimento, é essa essência divina que deve comandar todos os corações. E aí ele continua. O padre Marcos, que conhecia a região a ser visitada, esclareceu que o insólido e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual na região, que sofreu mais danos decorrentes do epicentro da catástrofe. Aqui eu destaco o que? Primeiro, o evento, digamos assim, a catástrofe, ela era aguardada e ela era, digamos assim, prevista, porque nada acontece sem o conhecimento da espiritualidade. E ela, se ela era necessária, a espiritualidade tinha um conhecimento prévio e já adotou todas as providências a nível espirituais necessárias para amenizar e dar o amparo às vítimas daquele evento. Então, o fato de se construir postos de socorro já é justamente com que objetivo? Para que assim que acontecesse a tragédia, a nível espiritual, esses corações já seriam imediatamente amparados e auxiliados pela espiritualidade, mostrando que o amor de Deus é tão grande que Ele tudo faz para amenizar o sofrimento e a dor de seus filhos queridos. Então, não pensem que isso passa pelo desconhecimento de Deus e da espiritualidade. Não. Nós já vimos também anteriormente que a lei da destruição ela é importante, que ela auxilia a humanidade a progredir mais rapidamente, desenvolvendo a fraternidade e o amor entre os povos, que deixam de olhar apenas para seus próprios interesses e olham para o próximo, para aquele povo também sofrido nesses eventos. Então a lei de destruição ela faz com que a humanidade progrida em poucos anos, o que demoraria séculos. Então, é claro que isso aí era algo, digamos assim, de conhecimento prévio da espiritualidade. Então, eles já se organizaram para ajudar. Então, ele diz, engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência que albergaria a caravana e os socorridos no trabalho. Então, assim como há engenheiros e arquitetos no plano espiritual, no plano material, há engenheiros e arquitetos no plano espiritual, dedicados justamente à construção dessas moradias, dessas comunidades, dessas colônias espirituais, desses postos de socorro. Eles são especialmente designados para trabalhar e para construir esses ambientes, que servirão, no caso, como ele colocou aqui, serviria de amparo tanto à caravana quanto aos socorridos durante o trabalho. Aí ele continua, informou que os ocidentais em férias, que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Isso aqui, essa parte vem nos mostrar que nada acontece por acaso.
que embora tenha sido acontecido no Oriente, na verdade, os ocidentais que estavam em férias e que também foram vitimados, não foi nada por acaso. Havia ali uma ligação kármica com aquele povo, com aquela região. Por isso que no momento do evento, da catástrofe, eles lá estavam, como ele diz aqui, há uma atração magnética. Eles foram atraídos magneticamente para lá estar. Não apenas por compromissos kármicos, mas muitas vezes por escolhas, porque pediram para desencarnar nessa condição para melhor evoluir. Então não pensem que foi um acaso do destino. Não. Na realidade, o nosso desencarne sempre é previamente previsto no nosso planejamento reencarnatório. Com exceção do suicídio, onde há, digamos assim, uma fuga ao planejamento, os demais desencarnes acontecem como realmente devem acontecer. Então não há acaso na espiritualidade divina. Aí aqui pergunta o autor como o padre Marcos conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas esposados pela sua formação católica, porque a gente sabe que o catolicismo ele é contrário à reencarnação. Embora eles acreditem que há sobrevivência do espírito, eles não concordam que há a reencarnação. E é justamente isso que Manuel Filomeno de Miranda pergunta. Como é que ele, nesse momento, observando e tendo consciência de que a reencarnação é uma verdade, como ele conseguia lidar com essa realidade perante ou considerando toda a sua formação católica? E o padre Marcos informa que aqui a verdade parte do mundo espiritual para a terra, e as religiões a vestem de superstição. Contudo, retornando ao país da imortalidade, ou seja, retornando ao plano espiritual, acabam as fórmulas e surge a essência, que assimilamos por afinidade e pela lógica do bem universal. Então, o que ele quer dizer com isso? Que enquanto se está na Terra, as religiões têm cada uma delas os seus dogmas, as suas superstições, mas que quando há o retorno ao plano espiritual e que eles têm acesso às verdades, à imortalidade da alma, como ele diz, a essência tem que vir à tona. E pela lógica, pelo bom senso, tem que se realmente, digamos assim, aceitar aquilo que é o bem universal, que é a verdade universal. Não adianta você, de frente com a verdade, por uma questão de vaidade, digamos assim, tentar mentir a si mesmo. Então é impossível, você está ali diante da verdade, né? Temos que aceitar. Então é isso que ele quer dizer. Acabam-se as fórmulas, acabam-se as ilusões e a essência é que verdadeiramente fica. Ok? Aí agora vamos então iniciar o capítulo referente às novas experiências. Aqui nós vamos já realmente dar início à atividade de trabalho, o trabalho emergencial realizado na região do tsunami. Então ele diz: repousam para o nobre empreendimento, com emoção e gratidão pela permissão de aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Tomaram o veículo especial que os conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia, que teve mais de 2/3 da sua área afetada pela inundação e pela destruição. Então, há um veículo especial próprio para transportar a caravana do plano espiritual até a Terra. Ok? Em outra oportunidade, a gente vai ter condições de examinar como é que se dá esse transporte. Mas, na realidade, o transporte ele pode se dar através de um veículo especial, como há os nossos veículos para transportar as pessoas de um lugar ao outro, há também esses veículos no plano espiritual para transportar os espíritos de um lugar a outro, de uma colônia espiritual a outra, e até mesmo da colônia espiritual que eles estavam até a Terra, onde eles viriam dar esse apoio. Existe também a volitação, que é um outro meio de transporte, deslocamento dos espíritos, mas nem todos conseguem volitar. A volitação é a medida que o espírito consegue, compreende, entende o seu processo. O volitar é como se ele voasse, sem ele precisar de um veículo que o transporte. A volitação ela pode se dar lentamente, rapidamente, conforme a vontade daquele que a faz. Mas muitas vezes
Quando se vem para as regiões da Terra, onde a psicosfera terrestre é muito pesada, os fluidos do ambiente são muito carregados, isso dificulta a volitação. Então, nem sempre é possível, certo? Então, provavelmente, muito provavelmente também, por quê? Porque eles precisariam transportar várias pessoas que estavam sendo assistidas para a colônia, havia necessidade de um veículo especial para transportar as pessoas, a caravana. E eles foram então até a região de Sumatra, ok? Aí ele nos diz: a força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, da Tailândia, das Ilhas Fifi, das Maldivas, de Bangladesh, de parte da África, embora com efeitos menores, que alcançaram outras regiões do referido oceano. Então aqui ele vem nos dar detalhadamente quais as áreas mais afetadas com o tsunami, o que realmente nos mostra o quão grave, o quão grande foi esse tsunami e realmente a necessidade de haver um amparo muito forte da espiritualidade para socorrer tantos corações desencarnados com esse evento, com essa tragédia. Aí ele nos fala: a psicosfera ambiental era densa, denotando todos os sinais da tragédia. Ouviam o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. Então ele diz: a psicosfera ambiental, tanto a nível material quanto a nível espiritual, era densa, era dolorosa, era difícil. Porque, como ele diz aqui, tanto a nível material, observavam-se multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento, pela perda, a morte dos seres queridos, e outros desaparecidos, naquela tragédia, naquela perda, naquele sofrimento. Imaginem, então, isso a nível material e a nível espiritual também, como nós já falamos nos slides anteriores, onde os espíritos, sem entender, vagavam, presos e imantados aos corpos, sem saber o que tinha acontecido, sem saber que estavam desencarnados, só num desespero completo. Então, realmente, é uma situação, a gente pode imaginar o quão triste essa situação se mostrava para a caravana. Ele diz: olha, os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte, chamando atenção às fortes ações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Não sabiam que estavam desencarnados. Então eles se levantavam, eles se viam ali, viam seu corpo, achavam, tinham conhecimento do que tinha acontecido, mas não identificavam que eles haviam desencarnado. Identificavam-se no primeiro momento como sendo pessoas que haviam sobrevivido à tragédia. Olha o que ele diz aqui: imantados aos despojos, ou seja, presos aos seus corpos, estorcegavam, ou seja, desesperados, agoniavam ali naquele desespero, porque eles não conseguiam se desligar dos seus corpos, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. De quando em quando escutavam preces e súplicas dirigidas a Alá, logo seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Vejam, gente, por que eles estorcegavam? Porque eles, ainda presos aos seus corpos, aos seus despojos, eles viviam continuamente a dor e a angústia do desencarne. Aqueles que desencarnaram através do afogamento, continuavam vivendo aquela angústia, se sentindo ali afogados. Ou aqueles que receberam pancadas por conta dos destroços, continuavam sentindo as dores, as angústias, o sofrimento de tudo aquilo. Porque veja, como eles não tinham conhecimento sobre a vida do plano espiritual,
O seu pensamento era completamente voltado para a matéria. Então, quando isso acontece, na hora do desencarne, quando os espíritos não têm conhecimento da vida espiritual e estão muito apegados à matéria, eles ficam presos ali por mais tempo ao seu corpo físico, sentindo todas as dores, todas as angústias do momento do desencarne. E é isso que estava acontecendo, até porque vejam, muitos ainda não tinham sido desligados do seu corpo físico. Não pensem que quando acontece a morte, o desencarne, o corpo espiritual se desliga imediatamente do corpo. Não é assim. Todo o processo de desencarne passa por 3 fases. A primeira fase é o desligamento do perispírito, onde o corpo espiritual será paulatinamente desligado do seu corpo físico. Esse é o período que a gente chama de desligamento do perispírito. Em sequência, vem um período de perturbação do espírito. Nesse período, é como se ele entrasse num processo de sonolência, onde ele não tivesse muita noção do que está acontecendo com ele. Então, durante esse período de perturbação, ele mesmo estando desencarnado, ele não tem ciência do que está acontecendo. Ele ainda não adquiriu lucidez e conhecimento acerca dos fatos. E esse período de perturbação varia. Quanto mais conhecimento do plano espiritual se tem, menor é esse período de perturbação. Mas quanto mais materializado, mais apegado aos bens materiais é o espírito, mais tempo ele fica nesse estado de perturbação. E depois vem o estado de lucidez, de despertar, onde ele compreende o que aconteceu consigo mesmo, compreende que já está no plano espiritual. E esse despertar pode ser feliz ou triste, dependendo das suas ações no plano terreno. Quando ele desperta feliz, é por conta o quê? Das suas boas ações, da sua boa conduta. É aquela pessoa que retorna com consciência tranquila. Mas quando ele utilizou a sua vida material apenas em prol de si mesmo, sem buscar evoluir e crescer, quando ele tem esse despertar no plano espiritual, isso lhe traz tristeza, porque ele chega à conclusão de que perdeu uma excelente oportunidade para crescer e para evoluir, ok? Então é isso que ele estava dizendo. Ainda estavam ali todos naquela angústia, presos aos seus corpos e sofrendo o momento do desencarne. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, mostrando que havia aí também encarnados procurando ajudar a amenizar de alguma forma o sofrimento desses corações. O Dr. White caminha entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados, que fazia recordar uma alcateia de lobos famintos, disputando os despojos das presas mortas, as energias dos recém-desencarnados. Aqui é aquilo que a gente já falou também anteriormente, sobre os espíritos vampirizadores. Há espíritos desencarnados que, ainda muito presos e apegados às sensações da matéria, eles aproximam-se das pessoas que desencarnaram, principalmente as que desencarnaram rapidamente, como é o caso do tsunami, porque essas pessoas ainda estão muito cheias de fluido vital. E o fluido vital é justamente o que esses espíritos vampirizadores querem, porque o fluido vital faz com que eles tenham a sensação da matéria, faz com que eles se sintam vivos. Então eles se aproximam desses despojos e eles ficam sugando as energias daquele recém-desencarnado, para que eles possam sentir as sensações da matéria. Então são os chamados espíritos vampirizadores, que nós já tivemos oportunidade de, nas aulas anteriores, detalhar. Então ele se aproximou justamente desse grupo de espíritos desencarnados, como ele diz, pareciam como lobos famintos, disputando os despojos das presas mortas. Ok? Agridem os espíritos em desespero, ou seja, os espíritos vampirizadores agridem os espíritos desencarnados que estão em desespero, porque imagina, eles não sabem o que está acontecendo, muitos não sabem sequer que desencarnaram, e eles observam um grupo de espíritos que eles não sabem nem o que são, chegando, querendo sugá-los. Imagina o desespero desses espíritos que recém desencarnaram.
Então é isso que acontecia. Eles agrediam os espíritos em desespero, recém-desencarnados, que mais se apavoram, claro, sem entender o que estava acontecendo, e tentam absorver-lhes as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização. Então, além de todo o sofrimento que aqueles espíritos recém-desencarnados estavam enfrentando, ao se depararem desencarnados naquele sofrimento sem saber o que tinha acontecido, ainda se deparavam com essas pessoas que eles não identificavam como espíritos, mas como pessoas, enfim, ruins que estavam ali para absorver-lhes e sugar-lhes as energias. Aí diz aqui o autor, identificando-se com aqueles cujas existências foram de irresponsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória, buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica. Então aqui o autor vai nos mostrar e nos dizer que a aproximação desses espíritos vampirizadores a determinados despojos, a determinados recém-desencarnados, não é aleatória. Não, há uma sintonia vibratória entre eles. Então, aquelas pessoas que recém-desencarnaram, mas que tiveram as suas existências carnais na matéria de responsabilidade, voltadas para tudo aquilo que distancia do bem, elas criam uma sintonia vibratória com esses espíritos vampirizadores. É como se eles se atraíssem. E é por isso que esses espíritos se aproximam desses recém-desencarnados para sugar-lhes as energias ainda animais, como eu disse, é esse fluido vital que ainda se faz muito presente. Aí ele diz, arrastando-os para regiões de desdita, onde os submeterão a sevícias e exploração mental de longo curso. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes com os despojos das caças que acreditam pertencer-lhes. Então, esses corações que são atraídos por esses espíritos vampirizadores, eles irão sofrer aí um longo processo de exploração mental. Então, muitos deles vão virar escravos no plano espiritual desses espíritos vampirizadores. Tudo isso em função da sua condição moral de cada um. Na realidade, isso só acontece porque há aí a sintonia vibratória. As pessoas que utilizaram a sua vida material para o bem, fazendo o bem, procurando elevar seus pensamentos, ao desencarnar está numa sintonia vibratória positiva. Então ele vai ser atraído e amparado pela espiritualidade superior e não vai ser arrastado magneticamente, fluidicamente por espíritos vampirizadores. Tudo é sintonia vibratória, gente, tudo. Por isso a necessidade de nós procurarmos estar bem, porque toda a nossa sintonia, o nosso pensamento e nossas ações, claro, é que farão com que a gente vá para um lugar bom ou para um lugar ruim no plano espiritual. Ok? Aqui a gente coloca uma foto um pouco pesada, mas para a gente ter uma ideia do que seriam esses espíritos vampirizadores que se aproximam dos recém-desencarnados para sugar-lhes as energias, ok? Então, qual era o trabalho que eles iriam fazer próximos a esse grupo? Ele diz o seguinte, informa que o compromisso do momento é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Então eles iriam nesse momento, eles estavam indo perto desse grupo para tentar, como ele diz, afastá-los daquele local ali do desespero, daquele momento da tragédia e despertá-los para a sua realidade espiritual. Ou seja, tentar mostrar que eles na realidade já se encontravam desencarnados, que eles também são filhos de Deus, criados simples e ignorantes para serem felizes, ia procurar de alguma forma orientá-los, esclarecê-los da sua condição e tentar ajudá-los para que esses espíritos vampirizadores também buscassem a luz, também fossem, digamos assim, esclarecidos, amparados e deixassem o caminho do mal, do erro que eles continuavam escolhendo, mesmo no seu desencarne, mesmo no plano espiritual, haviam optado pelo caminho do mal e do erro. Então eles iriam procurar orientar também esses corações, ajudando não apenas os recém-desencarnados, mas ajudando também os espíritos vampirizadores. Ok? Então ele diz aqui, o médico Abdul, com a indumentária muçulmana convencional, ou seja, estava realmente vestido conforme a sua indumentária da sua religião, levantou a voz e recitou um ayat, que é um versículo de uma das suras
capítulos do Corão, em tonalidade ritmada. Começou a orar. Com que objetivo? Para que ele pudesse mudar a psicosfera um pouco daquele ambiente, de uma forma a tornar a psicosfera mais positiva, mais iluminada, de modo a ajudar não apenas os vampirizadores, os vampiros, mas também os recém-desencarnados. Olha o que ele diz aqui. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras, e subitamente houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Então, aqueles espíritos vampirizadores, com a vibração e com a voz do médico Abdul, eles meio que despertaram daquela alucinação que eles se encontravam. E o objetivo era justamente, não era despertá-los para a realidade espiritual. Então, aquele momento foi um mecanismo de fazer com que eles despertassem para as verdades da vida espiritual, aos poucos e tentando se afastar do caminho do erro ao qual eles tinham escolhido mesmo no plano espiritual. Aí ele diz, Ana, uma trabalhadora do plano espiritual, aproximou-se carregando um archote que clareava o ambiente. E tomados de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade, porque clareou o ambiente, então eles também, como ele diz aqui, tomados de espanto, se assustaram com aquela luz, porque eles não estão acostumados a isso, eles vivem no umbral em um ambiente trevoso, escuro, então quando chega uma luz, eles se assustam. Então ele diz aqui, pararam a agressividade, tomados de espanto. Um deles destacou-se com um semblante fecenino e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Aqui a gente pode observar o quê? Que alguns desses corações, desses espíritos vampirizadores, naquele momento tomaram ou tiveram uma atitude de ataque, de revide aos trabalhadores da caravana. E é isso que ele tinha dito aí. Naquele momento, ele disse, olha, eles não tinham nada a temer, eles iriam realmente continuar na sua atitude de vampirizar e de sugar as energias dos recém-desencarnados. Não, digamos assim, um deles a gente vê que não se deixou tocar pelas palavras do médico Abdul. Abdul, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Quantos e quantos espíritos não estavam naquele momento recebendo as palavras repletas de amor, de energia positiva do médico Abdul? Aquelas palavras eram para auxiliar os espíritos vampirizadores e, essencialmente, para auxiliar aqueles corações recém-desencarnados, justamente para que se pudesse, como ele diz, mudar, aliviar aquela psicosfera, permitindo que eles fossem amparados, que eles fossem auxiliados. Aqui eu trago uma foto que nos esclarece, nos mostra um pouquinho como é que atuam esses espíritos vampirizadores. A gente pode perceber aí que eles sugam, a gente vê a energia ali ao lado da moça e eles o quê? Utilizam justamente a sua necessidade dessas energias materiais, dessas energias animais, desses fluidos vitais, eles sugam essas energias para se sentirem digamos assim, mais vivos, para sentirem mais fortemente as energias da matéria. Porque fluido vital só tem quem está encarnado. Quando a gente desencarna, a gente não tem mais fluido vital. Como as pessoas tinham acabado de desencarnar de uma forma rápida, ainda o seu corpo ainda tinha muito fluido vital. Por isso que eles eram objetos de vampirização, tá? De vampiros, ok? Dr. White explicou aos desencarnados o acontecido e que todos eles, colhidos pela morte, necessitavam de justo repouso, assim como os seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, evitando epidemias. Então, nesse momento, o Dr. White estava explicando aos desencarnados o que tinha acontecido, que eles haviam desencarnado com o tsunami e que eles precisavam repousar, que eles precisavam ser assistidos, que era o objetivo deles, era esse, ampará-los, e assim como os corpos seriam cremados para evitar epidemias. E olha o que acontece.
O padre Marcos, nesse momento, após esse esclarecimento, acolheu um espírito que estava sendo vampirizado, o qual debatia-se entre os fluidos materiais, resultado do perispírito ainda não totalmente desligado, sentindo angústias inenarráveis e pavor frente ao rude verdugo, no caso os vampiros. Atuou, nesse caso o padre Marcos, atuou no chakra coronário em movimentos circulares deslindando o espírito. Aqui vem nos mostrar que o perispírito de um deles ainda não havia sido completamente desligado, porque o desencarne havia recém acontecido e a gente sabe que nos desencarnes de tragédias coletivas, o desligamento do perispírito também é mais lento. Ok? O desligamento do perispírito ele só inicia depois da morte, diferentemente de quando há as mortes lentas, quando as pessoas estão em hospitais, doentes, que elas vão aos poucos perdendo a sua vitalidade. Então, antes mesmo de haver, no caso de pessoas que, por exemplo, morrem lentamente, antes mesmo de haver o completo desencarne, já inicia-se o desligamento do perispírito. Ele já se inicia, a espiritualidade já inicia o seu desligamento antes da morte efetiva do corpo físico e ela se completa depois da morte. No caso de tragédias coletivas, não. O desligamento do perispírito só se inicia após a morte. Então, por que ele ainda estava, a pessoa, o espírito, mesmo desencarnado, ainda estava sentindo todo o desconforto do desencarne? Porque o seu perispírito ainda estava ligado. Então, é o que ele diz aí, o padre Marcos, especialista também, aplicou o quê? Magnetização no chakra coronário, ok? Que é aqui nessa área da cabeça, em movimentos circulares, justamente deslindando o espírito, ou seja, desligando completamente o perispírito para que o seu corpo espiritual ou o seu perispírito pudesse ser amparado e socorrido. E seu corpo, seus despojos materiais ficariam ali e posteriormente seriam cremados. Então vejam, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, no caso vampiros, procuraram atender alguns sofredores em comovedora aflição, que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, libertavam dos vampiros, trabalhando-lhes as fixações perispirituais, de modo a lhes atenuar os sofrimentos acerbos. Vocês estão vendo essa figura aqui ao lado? Onde a gente vê o corpo físico embaixo e acima o corpo espiritual ou perispírito. Vocês estão vendo 3 fiozinhos amarelos ali, é para a gente identificar como acontece o processo de desligamento do perispírito. Então, inicialmente, olha, a gente colocou ali uma marquinha vermelha para vocês entenderem. Esse é o primeiro ponto onde acontece o desligamento do perispírito, que era nessa região abdominal. Essa é a primeira área onde é por aí que se inicia o desligamento do perispírito. E aí vai havendo o quê? Quando isso acontece quando a pessoa ainda está em vida, ela já vai o quê? Perdendo os movimentos dos membros inferiores, as pernas já vão inchando, ficando arroxeadas, porque já houve o desligamento desse fio, dessa parte abdominal. Na sequência, o desligamento ocorre na região aqui da área da parte cardíaca, do coração. Esse é o segundo ponto, por onde se inicia não, né? Dá-se continuidade ao desligamento do perispírito. E por fim, no chakra coronário, na região realmente da cabeça, que é o último laço que nos liga ao perispírito. Então, o desligamento do perispírito ele ocorre nessa ordem, primeiro na região abdominal, depois na região cardíaca e por fim na região realmente do chakra coronário. E aí completa-se, efetiva-se o completo desligamento do perispírito, ok? À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres, ou seja, havia justamente o desligamento do perispírito, a que se encontravam imantados, experimentavam o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Lembram que eu falei que o processo de desencarne passa por 3 fases, o desligamento dos perispírito, aí vem a segunda fase, que é uma fase
É uma fase de torpor, mas é uma fase de perturbação que acompanha um torpor, e a terceira fase é o despertar. Então é isso, eles entravam na fase, justamente na fase de perturbação, nessa fase que é um processo de sono, de torpor. E como ele diz, entrando num sono agitado, porque ainda sua mente ainda captava as últimas imagens da sua morte, que eram imagens sofridas, momentos difíceis. Então, embora eles entrassem nesse processo de perturbação e torpor, não era algo ainda sereno, calmo, era um sono agitado. Aí aqui a gente mostra a figura da equipe, dando uma ideia da equipe de trabalhadores que ampara e auxilia esses corações no desencarne. Então, essa equipe de trabalhadores, esse posto de trabalho, ele diz aqui, ó, colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros, que são essas pessoas que carregam essas macas, que ajudam nesse processo de amparo, que se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária, conduziam-nos silenciosamente. Lembram que a gente viu que foi construída uma comunidade a nível espiritual para servir de amparo emergencial tanto à caravana quanto aos socorridos? Então é isso que ele está dizendo. Os padioleiros faziam o transporte desses corações que eram ajudados, dos recém-desencarnados que eram desligados, para essa comunidade espiritual. Então ele diz, enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava com alguns obsessores e zombeteiros, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, não se intimidando ante as ameaças de alguns seres hediondos que deles escarneciam. Então a espiritualidade amiga procura auxiliar a todos os espíritos. Eles estavam lá para auxiliar os recém-desencarnados. Mas a partir do momento que eles se depararam com esses espíritos vampirizadores, ora, eles também são filhos de Deus. Eles também merecem um amparo, eles merecem o amor e o auxílio da espiritualidade. Então, Abdul buscava também orientar e esclarecer esses corações sobre as leis que regem o universo, sobre o verdadeiro sentido da vida, para que eles também mudassem de postura e procurassem o caminho da luz. Aqui ele vai nos mostrar o atendimento a uma das mulheres recém-desencarnadas no tsunami. Ele coloca atendimento a uma mulher desvairada que segurava uma criança lacrimosa e inconsolável. Ambas haviam desencarnado naquele tsunami. Aí, o que ele nos fala? Tocando-lhe a fronte espiritual, e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, a mulher captou o pensamento. E porque estimulada a fé religiosa, ela era uma pessoa religiosa quando ela estava encarnada, conseguiu perceber o auxílio da espiritualidade superior, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. Então vejam, quando eles foram atender essa mãe, essa mulher desvairada que segurava a criancinha, como ela tinha sido uma pessoa religiosa, ela teve o quê? Mais facilidade para captar o pensamento do amigo espiritual, da equipe, da caravana que estava ali dando o apoio e o amparo a ela. Então, mesmo ainda ligada ao corpo, por quê? Porque justamente ainda não havia se desligado, o perispírito ainda não havia se desligado completamente, mesmo assim ela conseguiu perceber o amparo, e como ele diz aí, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada. Então aí a gente vê o quão importante é a nossa conduta, é a nossa religiosidade, é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Como isso fez diferença na hora do desencarne para essa moça, para essa senhora, tá? Falaram com ela pelo pensamento sobre a imortalidade, apresentando-lhe a filhinha de quem deveria cuidar. Então eles conseguiram se comunicar com essa mãe, considerando a postura dela de fé, de confiança de pessoa religiosa. Então, quão importante, hein, gente, é nós realmente procurarmos tratar e cuidar da nossa espiritualidade. Então, convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhe mais forte e ela cedeu em acalmar-se, porque ela estava naquele processo de desespero em relação também à situação, ao acontecido com a filha, mas com esse amparo, com esse
esse equilíbrio, com essa conversa pelo pensamento, ela se acalmou. Aí ele diz aqui: conseguiu locomover-se, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço, sendo conduzida a um grupo de auxiliares especiais que se encarregariam das providências compatíveis com o seu estado. Então ela conseguiu até andar, se movimentar, se locomover, claro, com um pouco de dificuldade, mas conseguiu, considerando que outros nem andar conseguiam. Vocês viram na imagem anterior que a gente viu os padioleiros carregando macas. Muitos não conseguem sequer se movimentar, se locomover, precisam ser carregados em macas. E ela já conseguia. Por que ela já, no desencarne, já apresentou uma condição melhor, uma condição diferente? Por conta da sua condição moral. Fez toda a diferença, certo? E aqui, meus amigos, então, finalizando o nosso estudo de hoje, o que nos diz ainda o autor? Estavam ainda absortos no atendimento daquela mãe sofrida, quando indivíduos encarnados começaram a remover os corpos, sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Trata-se de assaltantes de cadáveres. Então aqui o autor faz, de forma, enfim, triste, lamentável, ele aborda que já havia ali naquele momento pessoas encarnadas que estavam assaltando os cadáveres. Por quê? Como aquele tsunami aconteceu num momento, digamos assim, imprevisto, e pegou muitas pessoas de surpresa, eles estavam ali para assaltar os cadáveres, porque muitos poderiam se encontrar com objetos valiosos, os quais eles poderiam utilizar em seu próprio benefício. Então, mais uma vez, é triste a gente perceber que há seres humanos que, na desgraça do seu irmão, do seu próximo, procuram tirar vantagem em qualquer situação. Então, mesmo naquela situação, perto daqueles corpos, em estado de putrefação, diante de tanta dor e sofrimento, há pessoas que são esses assaltantes de cadáveres, que ali estavam, digamos assim, parece que não tocados pelo sofrimento e pela dor alheia. E é triste a gente observar isso. Mas o que o autor nos fala? Que o Dr. White sugere a continuação dos trabalhos, lembrando estarem em campos vibratórios muito distantes. Então ele diz, olha, é triste a gente observar, é triste a gente se deparar com essas situações. Mas continuemos o nosso trabalho, foi o que o Dr. White fala. Continuemos o nosso trabalho, nós estamos em campos vibratórios muito distantes deles, então continuemos fazendo o nosso trabalho, ajudando os espíritos recém-desencarnados, que é o que nos cabe, para amenizar de alguma forma o sofrimento desses corações. E assim eles continuaram labutando, continuaram trabalhando, claro, dentro das suas condições, das suas limitações, mas procurando ajudar aqueles corações. Então, meus amigos, nesse slide a gente finaliza os capítulos de hoje da nossa aula, certo? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. E nós vamos continuar, não esqueçam que nós vamos continuar o nosso estudo. Então, eu vou saindo aqui dos slides para que a gente possa, mais uma vez, se despedir e, com certeza, aguardar ansiosamente o próximo estudo. Então, queridos amigos, eu espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje. E você já sabe, daqui a 15 dias nós estaremos juntos dando continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. Não deixe de nos acompanhar. Eu espero você. Um grande abraço e muito obrigada por sempre nos prestigiar. Até a próxima!